tá saindo na frente, entendeu? Você já tá procurando aprender o que o mercado tá pedindo. E claro, você vai se identificar com aquilo, com aquilo ou com aquele outro, né? Você pode se identificar com uma linguagem e não se identificar com outro, isso também pode acontecer. Ou o destino vai te levar pra um caminho também, então... Então, Jess, só comentando em cima disso aí que você tá falando, conversei esses dias com uma ouvinte e ela tava um pouco angustiada com relação à idade. Então, a gente tem conversado muito. Eu entrei no mercado de trabalho um pouquinho mais velha e tô aí persistindo. Então, é isso tudo que a Jess falou. É ter proatividade, é buscar conhecimento. Tente ir na frente, porque às vezes quem começou cedo, às vezes na mesma idade que você, tá num nível melhor de conhecimento. Mas isso não impede, o mercado de trabalho não te impede por causa de idade, não. Tem vaga para todo mundo, tem muita programação antiga aí que precisa de manutenção, que precisa de gente que tenha conhecimento. Então, assim, é uma área que está em franca expansão ainda. Então, vambora. Independente de idade, independente de sexo, independente do que for. Tem gente, amigo meu, que entrou na faculdade muito mais tarde, tá fazendo faculdade ainda, sabe? O que importa é você querer. O resto você consegue. E também buscar as oportunidades que você quer. Se você quer morar na cidade que você tá, busque empresas e busque conhecê-las e descobrir como é que elas trabalham, né? É a mesma coisa assim, eu sonho em morar fora e trabalhar fora. Então procure saber o que essas empresas lá fora estão pedindo. Sim, é só botar no Google, sabe? Vaga de emprego tal país, ou tal estado, tal cidade. E aí você vai conseguir descobrir o que eles precisam, o que você precisa. Às vezes você acha que precisa de muito pra trabalhar na empresa lá fora, e às vezes não é tanto assim. Não é tão diferente de trabalhar aqui no Brasil, entendeu? Então vai do que você quer e sua ambição. Nosso outro comentário foi um e-mail que, assim, achei muito fofo. A gente vai aproveitar e divulgar o trabalho dessa pessoa. Boa tarde, meninas. Meu nome é Jackson Pires e moro em Paulo Afonso, interior da Bahia. Sou desenvolvedor e professor acadêmico. Conheci recentemente o podcast e fiquei muito feliz por ver que a comunidade feminina de desenvolvedores, então no caso desenvolvedoras, está crescendo e já começa a dar frutos com a iniciativa de vocês. Que lindo! Enfim, resolvi enviar esse e-mail apenas para parabenizar e dizer que, por acaso, estou terminando de gravar um curso sobre orientação a objeto que vai ficar disponível na Udemy. Mais uma vez, parabéns e não pare o projeto. Um abraço. Gente, essas coisas, esses feedbacks, assim, que é muito gratificante pra gente e que, além da nossa vontade, é o que nos dá mais ânimo e mais força pra seguir em frente. E aí, Jessie, nós vamos deixar lá, né, o link no nosso post lá, porque a iniciativa é bacana pra quem quiser aprender a orientação a objeto com Java, que é a segunda linguagem que a gente falou hoje, né, vai estar lá. Ele, por enquanto, ele é gratuito lá, vai lá, olha, aprenda, e quem tá interessado, quem ainda não conhece Java ou quer ainda melhorar os conhecimentos, vai lá. Eu adorei a iniciativa. A gente, só falando aqui, gente, nós não vamos só falar aqui só coisas só pra mulheres, nem nada, é pra todo mundo. A gente quer incluir, a gente não quer excluir. Exatamente. Então, se você tem uma iniciativa e tá fazendo alguma coisa pra ensinar programação e pra evangelizar, manda e-mail pra gente que a gente tenta divulgar também se o seu projeto for legal. Mas é isso aí. Fique aí com alguma musiquinha que o Miro vai colocar Super 10, um rockão dos bons. Ana, agora momento de tradução. O que seria um SGBD? Pra quem não conhece, SGBD. Não faz a mínima ideia. Não sei. Pera aí que eu vou googlar aqui que eu vou falar pra você. Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Mano, essa ideia deixa, Ana. Cacete. Eu vou lá de novo. Eu não gravo sigla, não. Você quer que eu gravo tanta coisa? Eu tenho que gravar o peso do meu filho, o tamanho que tá, a idade. Tem que gravar quantas vezes que ele fez cocô por dia. Você quer que eu gravo? O que significa SGBD? Tá bom. Olá, pessoas de Santa Catarina, aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína e código. De Minas Gerais, aqui é a Ana.
Este é o Pode Programar. E no episódio de hoje falaremos sobre o quê? Vamos falar de qualquer coisa. A gente não precisa de roteiro, vamos só bater um papo que vai dar certo. No episódio de hoje vamos falar sobre a arte de resolver os problemas de forma alternativa e que trará muitos problemas no futuro, pode ter certeza. É uma solução a curto prazo e um problema a longo prazo. Nossa, que frase bonita! Depois dessa, roda a vinheta, Mirão! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. POG é uma sigla que usamos para falar de programação orientada a gambiarra. Ô, Jess, tem um outro nome. Não sei, você já ouviu falar em POC? POC? Não. Ou programação orientada a cebola? Por quê? Porque vai chorar? Só de abrir o código dá vontade de chorar. Essa é ótima. Ou então, também conhecido como XGH. Ou Extreme Go Horse. A gente já tá vendo os cavalinhos vindo. Esse episódio vai ser o melhor de todos. Então, nesse episódio a gente vai falar essas gambiarras, as famosas gambiarras que o pessoal faz. A gente faz também, todo mundo faz. Quer dizer, quanto mais experiente você... Em teoria, quanto mais experiente você fica, você deveria usar menos. Na teoria, parabéns. Muito ou bem não, colocado. né? Porque você pode ficar muito experiente em fazer gambiarra e nunca aprender o jeito certo. Pois é, Jess, eu fui lá, fiz uns levantamentos de causas do que acontece pra acontecer o POG, sabe? O que leva ao POG, né? Então, prazos curtíssimos, tipo assim, seu serviço é até 6 horas da tarde, né? Aí 5:06 estoura aquela bomba lá que você precisa resolver. Prazo curtíssimo é esse que eu tô falando. Ou então você tem um projeto que você tem que fazer uma ferramenta nova em uma semana. E aí você fala pro seu chefe, né? Existem tem duas opções. Você precisa 3 meses, né? Isso. Você tem duas opções. Uma, a gente faz que vai funcionar, mas eu não garanto no futuro, a POG. Ou eu preciso de mais tempo pra fazer decente. E o que a empresa diz? Eu preciso pra uma semana. Então, é POG. POG é alert. Outra coisa é que povo, assim, que já tá desanimado, já não aguenta, aquele equipe, assim, aquele prazo, que já tá enchendo o saco, sabe? Sabe quando você faz um levantamento de requisito, muda todo dia, regra de negócio muda, aquela tela que você já foi lá, já fez, já refez ela várias vezes e o usuário dá um aceite e depois fala que não é. Ou então o seu chefe que muda de ideia toda hora. Ai, nossa. Ou seja, o cliente aí também. Ou seja, o cliente muda de ideia toda hora. Como os requisitos não estão sendo levantados direito, não tem uma documentação decente, o que acontece? POG de novo. POG alert. Ausência de café, gente, pelo amor de Deus. Ou café, chocolate ou guaraná. Também pode ser. Guaraná eu não sei, mas um chocolate. No seu caso aí, no sul aí, que rola muito mate. Chimarrão. Mas não, é mate, Chimarrão. Né? Chimarrão, deve dar uma aquecida, assim, muito bom, mas aqui é café. Nossa, café. Gente, amo xícaras, amo canecas que falam tema de café. Muito bom. Essa parte eu não sofro, mas eu sinto falta de guaraná ou de chocolate, então é o que me acorda. E aí, daquele sono, daquela preguiça, o que você faz? POG. Café? Então, eu não faço nada sem café. Eu faço POG. Faz POG. Isso, fica pensando no café e faz POG. E outro motivo? Aquele motivo de... Você passou por isso, Jess. Você tá de férias. Na verdade, quando sair esse episódio aqui, você já vai ter voltado a trabalhar já, mas... Já. Quando você tá sexta-feira, ou véspera de férias, ou aquele feriado prolongado, que você tá doido pra ir embora, doido pra você
pegar praia, curtir com os amigos, com a família. Sim. Aí aparece aquele problema. O que acontece? POG de novo. Assim, deixando claro, não deveria acontecer POG em nenhum momento, né? Não é porque você vai sair de férias que você vai fazer cagada. Você vai largar lá o Exato. menino, né? Mas é o que acontece muitas vezes. Outro motivo, talvez um dos mais importantes, pessoal não qualificado. Então, tipo, pra ele não é POG, é o que ele sabe fazer. Eu, assim, falando seriamente desse item, o que eu já vi acontecendo é gente que é da linguagem estruturada, que não tem conhecimento da linguagem orientada a objeto. Isso aí é o que eu vi. Tem outros casos que a gente pode citar também. Mas aí vai lá e tenta forçar, não usa boas práticas, tenta forçar alguma coisa que não precisa de forçar, que a própria linguagem faz. Eu tive que pegar uma vez, eu fui refatorar um código, só arrumando o código, porque o cara fez, assim, 10 métodos iguaizinhos. Ele foi lá, aí eu juntei tudo num só, e eu lembro que eram 2.000 linhas de código, e assim, numa leva que eu fiz de uns 3 dias arrumando, De refatoração. foi para 800 linhas. Ah, não, mas... Eu só refatorei aquele código, aquela classe, eu não tinha colocado ele várias camadas, trabalhando a... MVC? Não é MVC, é o Solid. Trabalhando lá a responsabilidade única. Agora eu esqueci os outros itens do Solid. Mas eu não trabalhei isso porque eu não tive oportunidade. Mas eu só consegui refatorar ali e já entreguei já para outra pessoa. Foi brutal ver aquilo. E também tem aquela questão de que, tipo, às vezes a pessoa acha que sabe e acha que é daquele jeito, sabe? E não se atenta às boas práticas ou não se atualiza, né? Que pode ser essa questão da estruturada, que não sabe programar em orientação a objeto. Ou às vezes o cara tá começando, não tem muita experiência também, então acaba fazendo besteira, e aí é a hora daquele que tem mais experiência se ver, chamar atenção, né? Dependendo também da hierarquia, né? Que às vezes a pessoa tá acima de você. E aí é um pouquinho mais complicado. Assim, o que eu acho que seria interessante, principalmente os novatos entenderem, é que quem tá acima entende que tem uma curva de aprendizado, quem é trainee, ou quem é júnior, ou quem é estagiário. Por você mais espera, que você né? por mais que você espere um conhecimento, você não vai cobrar um conhecimento que ele não tem. E é muito bacana a pessoa chegar na hora da entrevista, ela ser bem sincera e falar, olha, eu sei isso, eu não sei aquilo, olha, eu já vi isso, mas eu nunca trabalhei, mas eu já vi. Então, assim, poder passar todo o perfil dela pra saber como é que encaixa na equipe, às vezes você entrega uma coisa. E no dia a dia também, né? Porque, assim, às vezes você passa alguma atividade pra um júnior ou pra um estagiário e ele não fala nada, não pergunta, tipo, não diz que não entendeu. E é a hora dele não falar pergunta, que tem não que fala, saber. não fala nada, fica qualquer código ali, aí você fica perguntando se ele tá fazendo, ele fala que tá fazendo, e aí no finzinho, que aí ele vai lá e faz o POG com força. Aí E aí quem tem que arrumar? Geralmente é a gente. A gente que ou é pleno, ou é sênior, ou é Jedi. Aí passa pro pessoal que tá um pouco mais acima, que tem mais experiência pra consertar, porque poderia ter perguntado, né? Mas é normal, a gente já foi estagiário, já passou por isso, e é a hora de você não ser... Como é que eu vou dizer? Você tem que ser humilde, você tem que estar disposto a dizer, sim, eu errei, sim, eu quero fazer certo, sim, qual que é o melhor jeito, né? Tipo, tá disposto a falar, não, eu que cometi o erro. E às vezes não é isso que você vê, né, no dia a dia. Sim, e não vai ser no primeiro erro que você vai ser mandado embora, não. Então, assim, calma. Eu acho até que é o contrário, você assumir que você cometeu um erro, porque assim, no final das contas vão descobrir quem fez. Então, é melhor você dizer, não, fui eu que fiz e que tô fazendo desse jeito aí, e é melhor, entendeu? Então, você tá abrindo pra que possa aprender mais rápido, porque alguém vai te corrigir, e tá assumindo um erro, que eu acho que é bem importante, assim, se você tá começando, a equipe confiar em você e saber que, ó, quando tiver um problema, ele vai dizer que foi ele que fez, ele vai dizer que cometeu erro. Dicas de comportamento do Pode Programar. A gente saindo totalmente do assunto, né?
situações que a gente percebe no dia a dia que não são boas práticas, que são técnicas, assim, do POG. E assim, o POG, ele não é só pra orientação a objeto, ele pode ser pra estruturado, ele pode ser pra qualquer coisa. Na verdade, o POG pode ser pra vida. O POG, ele não é uma programação orientada separadamente, ele sempre tá junto ou da programação orientada a objeto, ou da programação estruturada, ou da programação funcional, seja qual for. É um estilo de vida, não é mesmo? Poxa, é um estilo de vida, aquela coisa e tal. Olha, eu vou mais profundo. Ou é o estilo da empresa. Porque às vezes o programador não quer ser um programador POG, mas ele é Eu já tive que fazer coisa. Eu já tive que fazer coisa porque era filosofia da empresa. Já tive. Depois a gente comenta as nossas experiências. Porque, assim, o que acontece? Você chega numa empresa, aí você vai lá, você pensa assim, nossa, vai ter uma ferramenta de versionamento, que a gente vai poder dar check-in, dar check-out no nosso arquivo, e aí a gente vai fazer as alterações e vai ficar tudo armazenado bonitinho, tipo um Git, ou um SVN, ou um TFS. Aí, o que acontece? Grava tudo em planilha do Excel. Nossa, isso é muito lindo. Olha, eu nunca cheguei nesse ponto, não. As empresas que eu trabalhei sempre, a gente teve algum versionamento. Graças a Deus. E, assim, se alguém vai começar um projeto novo, a gente já fica em cima, versionamento. Tipo, não, isso não. Mas eu já vi planilha de Excel para controle de atividades. Mas acho que isso é até meio normal. O que hoje em dia também é complicado controlar isso. Você é, tipo, o gerente da área, alguma coisa, e você tem que gerenciar uma equipe. É bem complicado, tipo, usar um Excel para isso. Ai, cada coisa que eu vejo nessa vida que isso não me surpreende mais. E outro motivo que leva a POG é levantamento de requisitos mal feitos. Isso a gente vê o tempo todo, até a gente comentou ali na parte da equipe sem ânimo, né? Uhum. Que, tipo, se você não sabe exatamente o que você tá fazendo, como é que você vai projetar? É como querer construir uma casa sem saber quantos quartos vão ter. Sem quantos quartos, como é que vai ser o piso que você vai como colocar. Como é que vai ser o encanamento, base, né? Onde vai a tomada. Você não sabe nada, você não tem um desenho, a planta da casa e você tem que construir uma casa. Você não conversou com o cliente, não conseguiu extrair dele tudo o que precisava. E você não sabe se o cliente tem um problema, sei lá, tem um problema que o piso tem que ser antiderrapante porque ele tem um problema no joelho. Esse levantamento de requisito mal feito não tá parecendo aquela coisa meio que inspiração divina? Que é tipo assim, a pessoa pensa que vai ser alguma coisa, eu acho que vai ser desse jeito, não é? E aí entra na questão do prazo curto também. Porque se o prazo é curto, você não tem tempo pra fazer levantamento de requisitos, aí bate uma inspiração divina, você... vira Chico Xavier, e aí você começa a escrever código e você não sabe de onde veio as coisas, né? Vai lá no nosso Stack Overflow, pega qualquer coisa lá, pega no GitHub, você nem sabe direito o que é, nem testa. Aí vem aquelas coisas, né? Você não testa, você não revisa o código, você não depura, não faz nada e fica uma belezura. Eu vou contar um caso que aconteceu. Quando eu era estagiária, tinha um carinha que também era estagiário. E aí, um dia o meu chefe chegou pra mim e, vou te mostrar um negócio. O outro estagiário tinha copiado da internet e copiou, sabe quando você copia e vem aquele texto junto do... Sei, tipo, copy by, não sei das quantas, na hora que você dá o Ctrl C, o código não aparece não, é só quando você dá Ctrl V que você vê o texto. Exato. E ele fez isso e não percebeu, e tava tudo no código. E aí, tipo, o cara foi demitido depois, mas... Que dó. Tipo umas coisas gente, assim, sabe? Por favor, me ajuda aí, revise o código que vocês estão fazendo, vê lá o que é que vocês estão colocando. Outra coisa que a gente faz demais, você quer testar o código, aí você coloca o dado ali, você instancia a variável, inicializa a variável, instancia, no C# que o pessoal fala mais, mas você vai lá e inicializa a variável, só assim, pra não precisar de ficar pegando no banco toda hora, só que você esquece. Nossa. Pra fazer um teste? Sim. Sim, tem muito isso. E aí depois você vai... Aí você passa pra frente, manda pra teste e tá lá aquele negócio lá, fixo. aquele código, aquele comentário fixo.
Ou então quando o sistema não tem uma configuração muito bem feita e tipo assim, essa é a configuração do ambiente de desenvolvimento, essa é a configuração para teste, essa é de produção. E aí aquilo não tá muito bem configurado, então é uma coisa que é feita na mão. E aí você manda para teste, mas tá com a configuração, sei lá, de desenvolvimento. E aí a pessoa não consegue testar. Ou, sei lá, ele vai apontar para um banco errado, vai apontar para um sistema errado, e isso pode também causar um monte de problemas. É legal quando vem, assim, do analista de teste, vem aquele monte de erro, que você fala assim, gente, mas isso não aconteceu. Aí você fala assim, olha, aconteceu no ambiente de homologação, mas não aconteceu no ambiente de desenvolvimento. Aí quando você vai ver, você mandou o código todo errado, vai pro ambiente de homologação, pro analista de teste testar. Não, e tem o clássico, na minha máquina rodou, né? Ai, nossa, na minha máquina rodou, por que na sua não tá rodando? Aí o tester fica olhando pra você, né, pensando, então, você testou? E às vezes o programador não testou. Queridos analistas de teste, minha amiga Thaís Bratio, que tá ouvindo aí também, conte pra gente o tanto que você já deve ter ouvido de desenvolvedor falar isso. Na minha máquina funcionou. No meu ambiente funcionou. É pra isso que agora temos os dockers da vida, né? Tipo, com o docker da vida você cria um ambiente, todas as máquinas são iguais, e aí não existe mais essa desculpinha de que... faz a imagem, né? Aí replica a imagem. Isso. Replica e todo mundo tá com o mesmo ambiente. É claro que não resolve a questão da configuração do sistema e do ambiente, mas pelo menos as máquinas são iguais. Você não pode dizer que, é configuração do, sei lá, do Java, né? Assim, o que eu vejo geralmente o pessoal fazer, pelo menos a nível de banco, é deixar o banco de desenvolvimento bem capenguinha mesmo, para você fazer teste de estresse, para você fazer muitos testes, utilizando recursos mínimos, para depois, quando for para homologação e quando for para produção, o negócio roda bonitinho. Sim. Isso aí que eu já vi acontecendo. Normalmente o banco de desenvolvimento é o mais capenga, até mesmo para questão de recursos. Então você não vai gastar um puta servidor processamento, né? Processamento, porque custa caro, máquina caro. Então você não vai gastar dinheiro pra botar o banco ou até mesmo onde vai ser rodado o teste, né? Então... Você já viu aquela frase assim, o pessoal chega e fala assim, eu não sei por quê, mas o trem funciona. Aí você geralmente vê uns comentários assim, favor não mexer, ou então código, o método chama Paranauê, mas aí você não pode nem mexer no nome do código, no nome do método lá, da função. Nunca, regra da vida, tá? Nunca troque o nome da função. Nunca. Do método, não troca, não mexe. Não brincadeira, mexe, deixa pra lá. Quando você está trabalhando com POG, não troque o nome do método da função. E se você tiver, às vezes você vai mexer, mas... E assim, parâmetros. Essa regra é da vida, né? Vai criar um novo parâmetro na função? Coloca por último. Nunca coloque em outro lugar. Ou seja, eu vou botar esse aqui como primeiro parâmetro. Você não sabe onde esse método está sendo usado. Por favor, coloque por último. Eu já vi desenvolvedor fazer isso e colocar no primeiro parâmetro, ou segundo, ou terceiro, e não por último. Colocar aleatório, né? E tem uma outra coisa. Se tiver como, porque algumas linguagens permitem, coloque o tipo... Coloca ele nulo. Nulo. Sim, sempre, gente. Sempre. Porque no caso do C# lá, pra quem não sabe, tem um ponto de interrogação. Aí ele se torna nulo. Então isso aí, o impacto é praticamente zero no seu sistema. Porque assim, se você tá trabalhando com POG, você não sabe exatamente onde que aquela função tá sendo usada, certo? E aí você tem que adicionar um parâmetro. Provavelmente, se é POG, você já tá trabalhando com uns 20 parâmetros naquela função, certo? E é uma função gigante que deve ter 200 linhas e que faz trocentas coisas. Então você vai adicionar um novo parâmetro. E que você precisa arrumar aquilo ali para daqui a 5 minutos, né? Isso. E aí você vai pensar, já tem isso aqui, eu não vou fazer uma coisa nova, né? Então eu vou adicionar um parâmetrozinho aqui, se é para ficar azul ou não, né? Vamos imaginar assim. Você vai lá, cria esse parâmetro novo no meio e não bota nulo ou false, né? Dependendo do que for, ou um número, ou uma letra, ou... Você não inicializa, a variável. E aí o que vai acontecer? Bum! Nossa, POG. Só imaginei a bomba explodindo agora, você
O pior de tudo é que, assim, provavelmente, pro programador que tá fazendo aquela alteração específica vai funcionar. Porque ele vai botar o parâmetro, ele vai passar o valor e ele vai desconsiderar o resto dos outros parâmetros, não vai passar nada. E aí o que vai acontecer? Pra ele vai funcionar, ele vai testar só, vamos dizer, numa área específica e vai dizer, não, tá ok, e passa pro teste. O teste testa, dependendo do teste, porque às vezes não tem um teste de caixa branca, não tem um teste unitário, não tem nada. Caixa porque se preta, tiver um teste unitário, tá. se você estiver trabalhando com teste unitário, provavelmente isso vai explodir. Sim. Não, com certeza. Agora, se você não tá trabalhando com teste unitário, o que já é POG também, você só vai descobrir, na verdade, quando outra parte do sistema parar de funcionar. Que geralmente vai estar em produção, você já entregou, tudo numa bonitinho. sexta-feira à tarde. Sim. ou aquilo ali vai rodar o final de semana, vai dar um problemão no sábado ou no domingo, que você vai precisar de ir, voltar no seu serviço, porque o seu gerente te ligou, já falou até, já tomou esporro já do superior dele, que tomou do superior dele. Gente, nossa, o meu marido já foi chamado meia-noite no serviço para resolver problema dos outros, porque o chefe dele resolveu em plena meia-noite mostrar o sistema que ele tinha para outro e deu tela azul lá. Mentira que não deu tela azul, mas deu erro. Na verdade, não foi meu marido que arrumou isso, mas ele teve que resolver, porque a gente mora perto de onde que era o serviço dele, e aí eles pensaram, eu vou chamar fulano, porque fulano tá mais próximo e ele pode resolver isso aqui pra gente. A gente confia nele, porque quem era pra fazer não fez a merda, fez a cagada que fez. Hoje esse episódio tá repleto de cagadas e coisas do tipo. Então, se você tem problema com palavras, né, assim, de baixo calão... Sim, por favor. Não, eu não vou pedir desculpa não, porque eu falo muito mais do que eu tô falando aqui. É verdade, eu também. Mas, né, a gente se controla aqui. Mas outra coisa, ignorar convenções de espaçamento, de nome de variável, de nome de métodos. Espaçamento é uma coisa triste. De indentação, um negócio bonitinho, né? Indentação, Pra porque ficar faz mais uma fácil. diferença pra você ler o código. Mesmo aquele código POG, que você sabe que é POG, pelo menos se ele foi indentado, sabe? Fica menos POG. E quando você consegue ali bater no olho, reconhecer o que é uma variável, o que é uma função, o que é uma classe, só pela nomenclatura do objeto. Me ajuda. Nossa, isso facilita tanto a vida da gente. Até a gente aceita o POG, assim, dos outros, assim, feliz. Porque assim, imagina, a pessoa vai lá e coloca o nome da variável, teste 2. O que é teste 2, não é mesmo? Nossa. Ou a pessoa coloca A. O que é A? Pois é, você demora umas 3 horas pra descobrir que o A era um int, era um inteiro. Então, né, vamos atentar às convenções. E assim, normalmente cada linguagem tem a sua convenção, né? Sim. Elas têm algo em comum, mas, né, é sempre bom você atentar a convenção da sua linguagem que você está trabalhando, que pode ser um pouco diferente. Tipo, Python e PHP tem algumas diferenças no jeito que você dá nome pra variável e tal. E até tem algumas regras de sintaxes da linguagem, que, tipo, não aceita, mas geralmente... tem linguagem que não aceita que você coloca o nome da variável iniciando com o número, entendeu? Então, tem regras assim. O bom de uma linguagem de programação, quando ela é boa, ela tem uma documentação pra você começar a seguir, né? Pra você conseguir entender o que é que você tá vendo. Então, assim, primeira coisa de você estudar uma linguagem de programação, vai lá na convenção de nomenclatura e estuda o que é cada coisa. Vai lá, estuda lá os tipos lá, pra você saber o que é que você também vai passar como... No caso do PHP, tem um site que é muito legal que se chama PHP The Right Way. A gente pode até botar depois no post do episódio, que é muito legal. Ele dá, assim, tipo, toda a base do que você deve fazer e o que você não deve fazer do PHP, né? No caso aqui, só do PHP. Mas é bem interessante, assim. E não só, tipo, como é que eu tenho que dar o nome da variável. Não, ele dá um básico da linguagem, assim, bem interessante. Uma visão, né, da linguagem. Com, tipo, ferramentas interessantes, coisas do tipo. Então, vamos colocar lá o link, pelo menos do PHP. Depois a gente coloca do C#, ou vocês também, se quiserem, coloca nos comentários do post
post de outras linguagens para outras pessoas, quando forem entrar no post, ver lá, ajuda a gente a interagir, a crescer esse episódio nosso lá nos comentários. E vamos tentar diminuir a POG do mundo, não é mesmo? Nossa, vamos lá. Às vezes ela pode ser necessária, mas quando ela não é necessária, né, vamos tentar diminuir. Quando a gente tá falando disso, desse tanto de coisa aí, me lembrou uma coisa que eu acabei de falar aqui, que é uma dos itens do Solid, que é o item de responsabilidade única. O que acontece? A pessoa vai lá, ela tá toda empolgada para escrever o método, função, procedimento, o que for, vai escrever a classe e coloca tudo que precisa colocar num mesmo lugar, sem separar em camada, sem separar as funções pelo que ela faz, por mais que seja uma linha só, mas ela tem que ser separada. Isso aí é uma boa prática. Se você não faz isso, você tá fazendo POG. Tipo, imagina uma função chamada soma. Ela só tem que somar, ela não pode diminuir. Então, se você seguir certinho, a função tem que fazer aquilo que o nome dela diz que ela deve fazer. Se ela tá fazendo mais do que isso, pode ter certeza que você tá indo pro caminho da POG. Não vamos falar que é o caminho errado, não, mas é doído. Porque, imagina, você tem uma função chamada soma, um parâmetro falando tipo. E esse tipo é 1, ele soma, 2, ele subtrai. Que bonito. Eu até imaginei que deu até um faniquito aqui. Né? Até meu coração começou a palpitar. Eu achei uma coisa muito legal, que são as premissas para você estar fazendo Como saber que você está fazendo uma POG? Uma POG. Ou um Extreme Go Horse. Então, pensou, não é XGH. Não é POG. Não é POG. Não é POG, não é XGH. Então, existem 3 formas de resolver um problema. A correta, a errada e a POG. Que é igual a errada, só que mais rápido. Quanto mais POG você faz, mais você vai precisar fazer. E como eu falei, é uma solução a curto prazo, mas um problema pro resto daquele software. É pra sempre. E o POG, ele é totalmente reativo. Os erros só existem quando aparecem. Isso é ótimo. É aquele caso lá que eu falei da função, né? O cara adicionou um parâmetro, pra ele tá ok. O erro só vai acontecer, só vai existir quando o coleguinha lá na frente descobrir o problema. Gente, tem uma coisa chamada usuário, que o usuário consegue cagar seu sistema. Então você tem que pensar em tudo. Não é o usuário que cagou o sistema. Você que fez POG. Olha só. Vamos lá. Você imagina, você fez um campo texto, que você vai colocar, por exemplo, moeda. Então, vai receber só número. Você faz lá, arruma os parâmetros e tal, e você coloca só para receber número. Tem usuário que vai colocar letra. E se você não tratar isso no seu sistema, vai dar pau bonito. Se você coloca data. Mas aí é porque você tá fazendo POG. Então. Mas é porque se os levantamentos de requisitos foram feitos corretamente, você tá fazendo direitinho dentro de um prazo adequado, e você está pensando, você vai tratar todos os campos. Aí é que tá. Aí você entra no POG, viu? Não é culpa do usuário. Voltando aqui, o POG ou XGH vale tudo, só não vale dar o toba. Mas depende, se você gostar também vale, não tem problema. Então, não vamos entrar nesse mérito, isso aí é pessoal. Porque, tipo assim, resolveu o problema, compilou, então é commit e pronto. Foda-se pra lá. E a regra é primeiro commit, depois update. Porque se der problema, a culpa não é sua. Isso aqui a gente tá indo no nível bem hard. Então, tipo, pra quem tá iniciando, Eita! Não entende de programação, quando a gente fala que dou commit antes do update, quer dizer que eu tô enviando minhas alterações antes de baixar as alterações do outro coleguinha. Então, assim, se você usa um Git da vida, ele não vai deixar você fazer isso, tá? Se você usa um TFS, você tem que fazer primeiro um get. Um update. Um get latest version, que aparece lá pra você no Visual Studio. Aí depois que você dá checkout, faz as suas alterações, aí depois você dá check-in. Check-in é quando você envia. Na Microsoft, nada é fácil na Microsoft, né? Não, é fácil isso, Tem como configurar isso na IDE, sabe? Tem como deixar bonitinho lá. Ou seja, a ideia faz pra você esses 10 mil comandos, né? Não, a IDE não deixa você dar, tipo assim, qualquer alteração que
você fizer, ele já dá checkout automático. Então você não consegue. Quando você abre. Como é que é? Deixa eu lembrar a configuração aqui. Quando você abre a IDE, que você vai abrir o projeto, ele já dá um get pra você na última versão que tá lá. Então, coleguinhas, coloca um negócio bonitinho lá, porque a outra pessoa pode pegar o negócio com erro. E aí você faz todas as alterações. Aí quando você começa a fazer as alterações, ele já dá checkout. Ou você pode causar uns conflitos bem maneiros. É sempre divertido. Sim, bom, aí o ambiente de trabalho fica uma delícia, né? Fica, aquele torta de climão. Em POG não tem prazo. Os prazos passados pelo cliente são meros detalhes. Ah, cronograma? Que isso, gente? Você tem um cronograma? Esquece o cronograma. POG não tem cronograma. Atraso, né? Praxe. Não, na verdade o POG tem até cronograma, né? Se você seguir ele direitinho, você tá fazendo POG. Se fizer seguir o cronograma? Se você estiver seguindo, porque geralmente quando você faz certo, o cronograma atrasa. É verdade, também tem isso. Se o cronograma tá certinho, você tá fazendo POG em algum lugar, pode ter certeza. O ideal é não fazer POG e ficar dentro do prazo, entendeu? Esse é o ideal. O ideal, mas isso 99% dos casos não acontece. Então, esteja preparado para pular fora do barco quando ele começar a afundar. E coloque a culpa em alguém ou em algo. Isso aí eu já vi tanto. Você coloca a culpa no estagiário, você coloca a culpa no júnior, você coloca a culpa no ambiente de trabalho, menos em você. Não, a culpa no ambiente de trabalho, não. Desculpa, no ambiente de desenvolvimento. O importante é sempre ter um trouxa na equipe que vai assumir os erros sempre. Ou o trouxa, às vezes quem tem que assumir lá é o próprio gerente que tem que peitar o coordenador, né? Que dó. Outra regra importante, seja autêntico. POG não respeita padrões. Aquela questão, nome de variável, teste 2 parece ótimo. Pra que padrão? Pra que seguir as regras, né? O negócio é, vamos usar criatividade, não é? Isso aí. O negócio é que não existe refactoring, existe apenas rework. Ou seja, você não vai arrumar o código depois. Você vai ter retrabalho. Você vai ter retrabalho. E muito. O tempo todo. Gente, eu trabalho muito com POG, olha. Estou me identificando muito. Você tá se sentindo aí? Tá. Tô me sentindo aqui, maravilhosa. E POG é totalmente anárquico. Ou seja, a figura de um gerente de projeto é totalmente descartável. Não tem dono, cada um faz o que quiser na hora que os problemas e requisitos surgirem. Ou seja, ai, que delícia. Surgiu o problema, você resolve aquele problema que você mesmo causou e aí lembra do retrabalho. Então, é isso aí, a vida toda. Se iluda sempre com promessas de melhorias. Meu Deus do céu, isso aqui é ótimo. É aquele momento que você coloca o to-do. To-do, ele é uma linha, um comentário. Você comenta. Você faz um comentário. To-do. T-O-D-O. Ou seja, para fazer, né? Para fazer. E vai ficar lá pra sempre. Aí, dependendo da ideia, ela lê e você consegue encontrar todos os to-do que você colocou e, pro futuro, corrigir. Mas nunca vai corrigir. Você trabalha com POG, não existe refactoring. Não existe. Em POG, tudo é absoluto. Não se prende a coisas relativas. Prazo, custo, qualidade. Isso aí é tudo relativo. Tudo é relativo. Não pense em qualidade, e sim você pensa no menor tempo pra você entregar entregar o seu negócio. Apesar de que você não pensa, né? Você só faz. E POG é atemporal. Scrum, é XP, é tudo modinha. O POG não se prende a modinhas. POG é pra quem despreza a qualidade ou é obrigado a desprezar a qualidade por forças maiores, não é mesmo? Às vezes, né? Mas todo POG ele pode ser um Extreme Go ROS, mas nem todo Extreme Go ROS pode ser um POG. É verdade. É porque às vezes tem POG que ele vai exigir um certo raciocínio, sabe? Mas o XGH puro mesmo, aquele de raiz, aquele maroto, você não raciocina. Tô chegando à conclusão que POG não é tão ruim. Eu tô na fase da aceitação, sabe? Tem aquelas 5 fases. Você tava negando até os 5, agora você já tá aceitando. Tô aceitando. Não tente remar contra a maré. Caso seus amigos de trabalho usam XGH pra programar, você é um coxinha que gosta de fazer as coisas certinha, que você é aquela coisa assim, que todo coisinha e tal, design pattern, que isso, gente? Você vai tentar fazer certo e todo mundo vai cagar pra você. Tem sempre um, cara, que vai tentar fazer certo, cara, e esse vai ficar o mais deprimido possível. Não, esse vai ficar o mais deprimido, porque ele tentou fazer certo, mas não dá. E aí, o que acontece?
Ou ele pede demissão, ou ele aceita. Ele chega e pensa assim, alguém chega pra ele e fala assim, filho, aceita que dói menos. O foda é quando você sai da empresa que é só POG, vai pra outra onde você acha que vai ser diferente e é só POG. Você sai de uma, tipo assim, eu vou trabalhar naquela empresa que eu já ouvi falar muito bem, ela tem NBRPS, ela tem aquele monte de índice de qualidade de software, faz tudo bonitinho, e quando você vai ver, nossa, é o caos lá. Ó, o POG, ele não é perigoso, até surgir um pouco de ordem. Porque se você tenta arrumar o POG... Eita! O famoso não mexer. Não mexer. Já aconteceu isso comigo não faz muito tempo. Não sei se o meu colega tá ouvindo esse episódio, mas ele foi lá e tentou mexer no negócio que eu fiz. E aí para de funcionar, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí eu fui ver, ele tinha mexido. Aí eu fui lá, botei como tava antes e escrevi, por favor, não mexer. Pois é, gente, quem mexe muito com o POG, por favor, tenha o backup, assim, sempre em dia. Sempre em dia. Não, gente, aí que tá o grande problema do POG. É que assim, se você segue o POG à risca, você não tem o controle de versão. Aí fudeu tudo. Aí ferrou. O que acontece? Essa é outra regra que você vai falar aí. É que o POG é seu brother, mas é vingativo. Se você parar de trabalhar com o POG, se prepara que o negócio vai ficar difícil. O POG, gente, ele é do signo de Escorpião. É aquela coisa vingativa. Primeiro ele é gente boa, mas na hora que você pisa no calo dele, que ele se sente abandonado, ele vem e vinga bonito. Ele pensa assim, vingança é um prato para se comer gelado. Aí o que você faz? Vamos refatorar esse código, vamos usar uma metodologia nova que funciona. Vamos? E o que acontece? Tá tudo errado. É porque o POG, ele é uma entidade, né? Ele é uma entidade. Ele é uma coisa assim, até falei de signo aqui, é uma coisa meio miçangueiro, meio de humanas, assim, não é uma coisa exata. Exato. E se tiver funcionando, não mexe. Sei que não precisamos nem me explicar, não é mesmo? Já comentamos. E também a gente já falou também que teste é pros fracos. Pra quê? Né? E acostume seu sentimento de fracasso iminente. Você tem que viver com esse sentimento. Nossa, pior que eu vivo com esse sentimento todo dia. Eu sei como é que é. Você que tá ouvindo aí também deve saber. Eu comentei isso no episódio que eu participei. Depois eu deixo o link lá pra vocês do Cultura Nerd Geek, do Conversa Nerd Geek, desculpa, que eu fui falar sobre programação lá e eu contei isso. E eu falei assim, eu sinto uma fracassada todo dia. É a síndrome do impostor, né? Ou não. Nesse caso aqui eu já não sei se é um impostor realmente, talvez você seja, né? Agora... A última regra do POG é: o problema só é seu se o seu nome estiver no doc da classe, ou no doc da função, ou em qualquer lugar do código. Se não tá o seu nome lá, não coloca. Não foi você que fez. Então o que você faz? Você não coloca nome em lugar nenhum. Seguindo a regra de raiz do POG, não tem controle de versão. Então... Não, e filho o código feio não tem pai, não é verdade? Não tem pai. Ninguém filho aparece, feio, né? É aquela hora que você pergunta assim, foi você que fez? Foi você que fez? Não é você. Será que fui eu? Não tem aquele momento? É bem possível. Aí você vai lá, olha, procura o código, né? Assim, se você tem o controle de versão, né? Aí você vai, procura, descobre. Foi você que fez. Olha isso. Sim, se acontece de ter um controle de versão, né? Você vai ver o nome do usuário lá, né? Mas daí já é uma POG meia boca, assim, não é tão POG. Não, é uma POG mais elaborada, que você uma falou, POG organizada. Porque ela tem um certo versionamento, tem ali um controle ali de usuário que deu check-in lá. A prova do crime, não é mesmo? Pois é, gente. E é com esse sentimento de fracasso iminente. De fracasso que a gente termina de falar sobre POG. Que triste. A gente vai deixar os links de todas as pesquisas que a gente fez pra montar esse episódio lá, pra você ver que não é Mas só na verdade, a nossa fonte é a nossa vida. Pois é por isso que eu tenho sentimento de fracasso. Sabe? Quando você tem 22 itens e você se relaciona com eles, é muito triste. Pois bem, Jessie, tudo bem, né?
Tudo bem, vamos agora para os comentários. Vamos. Lá no site teve o comentário da Leandra Alves. Boa noite, meninas. Parabéns. Mas eu tenho uma dúvida. Hoje nós temos que escolher uma linguagem que achamos importante, estudar a fundo, ou escolher uma empresa primeiro que queiramos trabalhar e focar na linguagem em que ela trabalha? Eu fui lá e dei uma respostinha pra ela. Porque a gente, né, Jessie, a gente fica ali conversando. Às vezes a gente demora um pouquinho, né, mas a gente tá ali. Principalmente eu. Não, mas eu esses dias, porque eu tô de mudança de casa, também tá meio complicado. Teoricamente, quando você entra numa empresa como estagiária, espera-se que você não tenha uma grande maturidade em linguagens, como eu te falei, teoricamente. Porém, o mercado é um pouco cruel e nem sempre damos a sorte de chegar crua de tudo, igual a Jessie já explicou. Vide primeiro episódio do Pode Programar. Eu tive essa sorte. O interessante é que você tenha um foco e buscar saber muito de uma linha, como as linguagens web, por exemplo. Daí você encontrará uma vaga no mercado. Tirar certificações também enriquece bem o currículo. E hoje está até em alta criar um portfólio, criando um pacote de códigos no GitHub. Eu já até comentei no podcast que eu participei. Crie códigos. Pode ser, às vezes, uma validação de CPF, que todo mundo tem. Mas através desse código, você vai mostrar a maturidade que você tem, vai mostrar as boas práticas que você está... Se você está usando elas. O que você está usando? Você pode fazer alguns malabarismos ou pode fazer algumas coisas simples também. Isso aí vale para o portfólio. Isso é bacana. E assim, eu já fui em entrevista em que a primeira coisa que o entrevistador perguntou qual é o teu código, qual é a tua conta no GitHub e me mostra os códigos. Então, assim, pra quem tá começando, um estagiário, por exemplo, dificilmente a empresa vai pedir isso. Mas se você é um sênior, um analista, provavelmente alguém vai... Analista talvez não, mas um sênior com certeza vão pedir algum código pra você. Eu não tenho nenhum portfólio no GitHub. Bora fazer, né? Eu também não. Aquelas pessoas, né, dão a dica, mas não fazem. Tipo, fazendo programa de POG, descobrindo que faz um monte de POG. Exatamente.